é Ednardo José de Paula Santos, né? Eu nasci em Guaratinguetá em 1937, eu tenho, portanto, 55 anos. Desses 55 anos eu passei 18 anos em Guaratinguetá e os outros 36 aqui, os outros quase 37 anos aqui em São José dos Campos, passando aí por um intervalo de um ano em São Paulo. Todo o meu estudo foi feito em escola pública, eu estudei desde o primeiro ano de grupo ao último ano de científico em escola pública. E apenas depois fiz um ano de cursinho e vim para o ITA. E o ITA também era uma escola pública. Portanto, toda a minha formação foi feita em escola pública e essa é a razão pela qual talvez eu tenha, de alguma forma, procurado, quando no cargo de prefeito de São José dos Campos, dar o máximo de mim, como se fosse uma retribuição pelo muito que eu recebi da comunidade. Porque a escola pública é a escola naquela todos pagam e alguns são beneficiados, principalmente aqueles que tiveram a possibilidade de fazer um curso superior. Desses 55 anos, como eu já disse, 37, quase 37, eu estou morando em São José dos Campos. E em 1956 eu vim para o ITA, no primeiro ano de engenharia, e terminei o ITA em 1960. Estou formado, por exemplo, por essa razão, há 32 anos. Vai fazer agora no próximo dia 16. Eu tive a oportunidade, durante esses 32 anos de formado, de fazer muitas coisas. Eu cheguei a ser professor, cheguei a ser pesquisador no Centro Técnico Aeroespacial e depois eu deixei a vida acadêmica em 1970 e a partir daí eu me dediquei a duas coisas: a empresa privada ou então passei um bom tempo prestando serviços à nossa comunidade sob a forma de primeiro de um diretor financeiro da urbanizadora municipal, na época em que era prefeito o senhor Sérgio Sobral de Oliveira, e posteriormente como prefeito municipal de São José dos Campos. E depois que saí da prefeitura, ainda fiquei 4 anos como consultor da parte de transportes na empresa brasileira de transportes urbanos em Brasília. Posteriormente, isso é a partir de 1985, eu praticamente deixei a vida pública, a não ser pelas minhas incursões ainda como candidato a prefeito, seja em 1988, seja em 1992, uma vez que eu havia sido nomeado prefeito em 1975, mas não tinha tido o prazer de ter sido eleito prefeito de São José dos Campos, coisa que eu ainda não desisti. 36 anos atrás, quando eu vim para São José dos Campos, São José dos Campos era menor que Guaratinguetá. A maior cidade do Vale do Paraíba era Taubaté, a segunda maior cidade do Vale do Paraíba era Guaratinguetá, e São José provavelmente era a terceira ou a quarta, provavelmente a terceira, uma vez que Jacareí também era menor que São José dos Campos. E, de repente, São José, então, se tornou essa megalópole, né? Eu acredito que, em boa parte, devido ao fato de nós termos aqui esse conjunto de indústrias e também ao complexo aeroespacial que se formou aqui em São José dos Campos. As cidades maiores que houve aqui em São José dos Campos, e acredito que pouca gente se recorde disso, aconteceu não há tanto tempo atrás. Foi a Feira Aeroespacial de 1973. Acho que seria até interessante se buscarem registros daquela época, uma vez que foi feita uma feira internacional aqui em São José dos Campos e de tal porte que a quantidade de gente que veio à feira, isso foi nos idos de setembro de 1973, a quantidade de pessoas que vieram para São José dos Campos para poder participar, para ver os shows aéreos e toda a exposição aeronáutica que foi feita aqui em São José, foi suficiente para congestionar a Dutra. A Dutra ficou congestionada praticamente daqui de São José dos Campos até Guarulhos, na direção de São Paulo, e até para lá de Taubaté, na direção do Rio de Janeiro. E foi uma feira realmente
extraordinária. Quer dizer, só para vocês terem uma ideia, aviões que nem sequer tinham sido lançados ainda no mercado, como era o caso do Airbus, estiveram aqui em São José dos Campos. Existe um avião americano chamado Galaxy, que é o maior avião do mundo, era naquela época o maior avião do mundo. Então ele também veio a São José dos Campos. Então a feira realmente foi algo assim que precisaria, digamos assim, de alguma forma ir buscar esses registros para tentar recompor do que foi essa feira. Foi uma feira tão bonita e tão boa, e uma pena que não tenha se repetido, talvez devido ao custo e talvez devido às dificuldades, porque São José dos Campos não comporta hoje, e naquela época muito menos ainda, comportava um evento de tamanha grandeza. Eu não me lembro quem foram os promotores, mas seguramente o Ministério da Aeronáutica foi um dos promotores, né? E foi um apelo, e foi realmente uma injeção de ânimo na cidade, né? Porque São José dos Campos se tornou, num determinado momento, o foco internacional. Quer dizer, convergiram para cá centenas de jornalistas estrangeiros, e foi quando começou realmente o grande deslanche da indústria aeronáutica brasileira. Foi nessa época que começaram os grandes contratos da Embraer. O Bandeirantes era um avião até então que estava engatinhando, e a partir dessa feira é que realmente houve essa explosão digamos assim, de consumo e de expansão propriamente dita da indústria aeronáutica brasileira. Nessa época foi assinado inclusive o contrato da Embraer com a Piper americana, e a partir daí então a indústria aeronáutica brasileira realmente passou a ser significativa a nível mundial. Eu não me envolvia apenas nos assuntos de engenharia, eu me envolvia também nos outros assuntos. Quando nós fizemos o pronto-socorro municipal, eu me envolvi nos detalhes, por exemplo, da construção, de como que seria a construção do pronto-socorro municipal, para que a gente pudesse ter certeza de que o pronto-socorro, uma vez construído e com aquele volume de dinheiro gasto lá, ele não seria criticado depois de 5 anos, 10 anos. Ou seja, nós queríamos fazer uma obra do porte do pronto-socorro e com características definitivas. A mesma coisa aconteceu com a Prefeitura Municipal. Quer dizer, quando nós fizemos o projeto da Prefeitura Municipal da Avenida Fundo do Vale, nós fizemos projetos de uma forma que nós poderíamos gastar, às vezes, meses e meses na discussão desses projetos, de forma a evitar que esses projetos fossem, então, criticados e aparecessem alguns erros que não tivessem sido pensados anteriormente. É fácil você corrigir um projeto quando está na fase de projeto ainda, quando é simplesmente um desenho. O difícil é você começar a implantação de uma determinada obra e depois verificar que ela realmente tem algum engano que a inviabiliza, ou então que a torna menos produtiva do que aquilo que ela poderia ser. E, como eu disse, por força de circunstâncias, como isso envolveu inúmeras desapropriações, então nas desapropriações eu acabei entrando, e a gente acaba tendo, em alguns aspectos, uma certa, digamos assim, familiaridade com os processos jurídicos. A minha turma do Instituto Tecnológico da Aeronáutica é uma turma, primeiro, uma turma muito unida e com algumas pessoas de repercussão até nacional. O diretor, o pai dos aviões, tanto o Brasília, quanto o Bandeirantes, quanto o Tucano, é o engenheiro Guido Pessotti. E o engenheiro Guido Pessotti não só é da minha turma, como também nós moramos juntos no mesmo apartamento. O meu apartamento era um apartamento singular. Nós tínhamos 4 pessoas, o apartamento era constituído por 4 pessoas, das quais nós tínhamos 2 campeões brasileiros de voo à vela, que eram o engenheiro Guido Pessotti e o engenheiro Cláudio Junqueira. E algumas coisas realmente singulares aconteceram na minha turma. Por exemplo, especificamente com relação ao engenheiro Cláudio Junqueira, o engenheiro Cláudio Junqueira
estava, por exemplo, um dia testando um avião e ele desmaiou a 3.500 ou 4.000 metros de altitude, porque o oxigênio se torna rarefeito nessa altitude. E aí ele perdeu o controle do avião. E o avião caiu numa atitude que a gente chama de parafuso chato, e justamente caiu no meio de um campo, em cima de uma árvore. Se não fosse isso, ele teria morrido. Então vejam a coincidência, tinha uma única árvore num campo, numa pastagem, e o avião caiu justamente em cima dessa árvore. Isso realmente é alguma coisa assim, digna de registro e que marca a gente para o resto da vida. Como eu disse, a nossa turma era muito unida e muito pequena. Nós entramos em 70 pessoas, em 70 alunos, e acabamos saindo em 56 alunos no fim do curso. Existiam naquela época duas festas fundamentais que os alunos desenvolviam. Era a festa do quarto centediário e o do centediário. O quarto centediário era a festa que os alunos do terceiro ano faziam quando faltavam 400 dias para a formatura. Por que quarto centediário? Você há de se lembrar, e os que estão me ouvindo vão se lembrar, que eu estou falando de 1956. 1956 estava muito próximo de 1954, quando foi o ano do quarto centenário de São Paulo. Então, em função dessa festa, dessa enorme festa que houve no quarto centenário de São Paulo, se inventou essa festa do quarto centediário. E tanto nas festas do quarto centediário quanto nas festas do centediário, lances gozadíssimos ocorreram. Na festa do centediário da formatura do ano de 1958, portanto foi a turma de 1958, em que estava em moda o lançamento de satélites, foi construído uma réplica de um foguete e foi montado esse foguete escondido e um foguete perfeito, como se fosse um foguete, aliás, um enorme foguete, como se fosse um foguete americano ou russo, que eram aqueles que realmente existiam na época. E uma enorme passeata dos alunos, isso por volta do setembro, outubro de 1958, uma enorme passeata dos alunos trouxe esse foguete desde lá do Centro Técnico Aeroespacial, montado em cima de um carro de bombeiros com um guindaste que mudava a posição desse foguete, e trouxe para o centro da cidade. Então foi realmente algo assim que... E isso tudo precedido de uma ampla divulgação. Então, nessa época, nós tivemos a possibilidade de ter aqui em São José dos Campos pessoas que vieram do sul de Minas, de Juiz de Fora, de Belo Horizonte, do Paraná, para ver o lançamento do foguete. E o foguete, então, foi trazido e ele foi postado ali atrás da matriz, e eu me lembro como se fosse hoje. Então, toda aquela parafernália de som, de imagem, e toda se apagaram as luzes, se fez aquela contagem regressiva, e eis que começa entra a contagem na sua fase final, e então é contado 4, 3, 2, 1, 0, e no 0, ao invés do foguete partir e ser lançado ao espaço, o que aconteceu foi sair um foguetinho da ponta dele e estourou como se fosse um foguetinho de São João. Muito bem, só não houve um tumulto público naquele dia, porque imediatamente entrou uma bateria, uma roda de samba, que foi a salvação, porque senão nós, alunos do ITA, teríamos apanhado em público. Tal a quantidade de expectativa que nós causamos, não só para o povo de São José dos Campos, mas como o povo de todo o Brasil. Se pegarem as manchetes dos jornais da época, nós vamos realmente, digamos assim, ver que esse episódio marcou São José dos Campos, e para nossa felicidade não houve digamos assim, nenhum desdobramento mais drástico e mais contundente,
porque as pessoas que se sentiram logradas, se sentiram enganadas, algumas delas fizeram manifestos assim através dos jornais, achando muito ruim com o pessoal do ITA. Eu acho que a coisa tem que ser entendida sob forma de brincadeira, e eu ofereço à Fundação, eu tenho ainda uma série enorme de jornais feitos pelos alunos do ITA, que, se for do interesse da Fundação, eu passaria para a própria Fundação. Eu acho que é esse resgate da memória de São José dos Campos que teria que ser feito realmente, não só comigo, mas com algumas pessoas. Dou um exemplo, cito aqui o engenheiro João Verde de Carvalho Leite, que é um dos autores do projeto Foguete. Ele tanto gostava de foguete que ele depois criou a Vibras. Quer dizer, então, já naquela época ele fazia foguete de brincadeira, mas fazia. E depois passou a fazer foguete de verdade. Acredito que esse resgate dessa memória pode trazer, digamos assim, muita história interessante para as gerações futuras de São José dos Campos. Professores que marcam profundamente, principalmente aqueles professores que eram mais exigentes, mais duros, aqueles que era mais difícil de tirar nota boa com eles, então eles marcam profundamente. Fora isso, nós tínhamos alguns professores que nem sequer falavam português. Quer dizer, eu tive um professor de matemática que as aulas dele eram dadas em inglês. Eu tive um professor de mecânica em que ele era alemão, ele não falava nem alemão, nem português e nem inglês. Quer dizer, ele falava um misto. Como as aulas que ele dava era praticamente pura matemática, então, em vez de falar, ele escrevia as equações no quadro. O que dava no mesmo, quer dizer, ninguém entendia nada, mesmo que ele falasse ou que ele escrevesse. Então, são coisas dessas assim que a gente acaba tendo, mas todos eles, sem dúvida alguma, eram professores brilhantes. Nós tivemos a possibilidade, isso não só eu, mas algumas turmas antes e algumas turmas depois, nós tivemos a possibilidade de ter professores assim altamente qualificados. Nós tínhamos professores que tranquilamente poderiam ter sido indicados para algum prêmio Nobel. Só que eles moravam no Brasil, eles tinham optado por morar no Brasil, mas eles eram alemães famosos, eles eram, por exemplo, austríacos ou ingleses ou americanos mesmo famosos, que vieram para constituir o núcleo do ITA. Acredito realmente que o ITA, conforme ele foi criado, ele trouxe um grande impulso e trouxe realmente uma renovação para o estudo da engenharia no Brasil. Onde vinha uma escola e se implantava, se estabelecia uma rivalidade entre os moços que vinham para estudar naquela escola e as cidades e os moços da cidade que suportavam e que abraçavam aquela escola. Isso aconteceu, por exemplo, em Viçosa, em Pirassununga, que são escolas que não eram de engenharia. Aconteceu em Guaratinguetá, com a escola de sargento aeronáutico, em Barbacena, com a escola de cadetes, e aconteceu em São José dos Campos também, quando se implantou o ITA aqui em São José. As brigas eram ao longo da Rua 15, né? Naturalmente, digamos assim, elas tinham aquelas conotações de, assim, era uma massa de gente que se deslocava às vezes num sentido e no outro sentido, e a briga ia assim ao longo da Rua 15. Naquela época tinha muito pouco tráfego e a Rua 15 era sistematicamente fechada aos sábados e aos domingos à noite para que os moços e as moças passassem, e por aí é que aconteceram muitos dos casamentos de alunos do ITA com moças daqui de São José dos Campos. Acredito também que eu nunca ouvi falar realmente de uma briga mais séria entre as pessoas do ITA e de São José dos Campos. Pode ter havido num baile ou outro, assim, os bailes naquela época eram uma atividade social muito em moda, então sempre podia acontecer um exagero de parte a parte, seja dos moços da cidade, seja dos moços do ITA, mas nunca com consequências sérias. Eu acho que a integração do ITA na cidade e da cidade para com o ITA foi gradativa, e hoje ninguém mais, digamos assim, ouve falar de coisas desse tipo. Isso aconteceu muito na década de 1950,
E quando eu entrei na escola, já em 1956, já não era comum. Quer dizer, durante os 5 anos que eu estive na escola, eu ouvi falar em uma única briga, assim, um pouco mais, digamos assim, que tenha tido um pouquinho mais de repercussão. Para a política, para mim, foi uma coisa acidental. Não que eu não tenha, digamos assim, aspirações políticas, nem não tenha, digamos, tido na família alguém que de alguma forma tinha pendência política. Meu pai foi vereador em Guaratinguetá e ele realmente era um político e gostava da política. Digamos, se alguém gostava de política, era meu pai. Como eu vivi essa infância vendo a política do jeito como ela era realizada na década de 1940 e 1950, né, nas décadas de 40 e 50, a política não me atraía muito, porque a política naquela época era mais ou menos selvagem, quer dizer, em que a disputa a um cargo era alguma coisa assim que tornava as amizades, às vezes, em inimizades e às vezes com consequências realmente extremamente trágicas. Então, quando alguém disputava um cargo de prefeito, por exemplo, um cargo de deputado, existiam 2 partidos, os que eram a favor daquela pessoa naturalmente de uma certa expressão, e os que eram contra. E a cidade se radicalizava contra e a favor. Então, esse era o aspecto ruim. Mas isso acaba deixando um germe na alma da gente. Eu cheguei a ser indicado prefeito, eu não sei como, mas acredito que digamos assim, eu sempre tive uma queda por, digamos assim, eu nunca fui voltado propriamente dito para ganhar dinheiro. Eu acho que a gente tem também uma responsabilidade social e eu vejo essa responsabilidade social principalmente analisando o que está acontecendo hoje no Brasil. Nós estamos falando de 1992, fim de 1992, e comparado isso com aquilo que acontecia quando eu saí da escola, por exemplo, há 32 anos atrás. Eu saí da escola cheio de esperança, quer dizer, cada uma das pessoas que junto comigo saiu da escola tinha 2, 3 empregos à sua disposição. Nós éramos realmente, nós tínhamos assim uma esperança imensa de um Brasil que se abria, que se descortinava pela frente. E eu fico me perguntando, e é exatamente essa a razão pela qual eu voltei para a política nesse ano de 1992, eu fico me perguntando o que os meus filhos, que hoje têm a idade que eu tinha, ou até já são razoavelmente mais velhos do que a idade que eu tinha quando saí da escola, o que eles podem esperar do futuro se a gente não conseguir realmente reverter essa situação que nós estamos vivendo? Então, mais ou menos pensando nos filhos, pensando na moçada de hoje, na mocidade de hoje, é que eu tenho dedicado, eu já praticamente poderia me aposentar. No Brasil, com 50 anos, você não consegue mais nem emprego. Então, eu, graças a Deus, tenho saúde e tenho um conhecimento que eu não tinha há 30 anos atrás. Afinal de contas, eu acho que se eu fiz o ITA, se eu fui professor universitário, se eu fiz a pesquisa, se eu tenho experiência em empresa privada, em empresa pública, se eu dirigi uma prefeitura e com um relativo sucesso, eu acredito que eu possa estar qualificado para desempenhar a vida pública. Só que o sistema de escolha é um sistema de escolha, digamos assim, em que a maioria não conhece, porque a maioria tem, digamos, 18, 20, 25 anos. Então, essa maioria não conhece e também não tem obrigação de conhecer, mas elas não têm critérios exatamente para digamos, escolher. Então, acaba escolhendo baseado assim naquela pressão que a propaganda faz. E a pressão não cria a possibilidade de você distinguir quem pode, digamos assim, se sair bem numa vida pública, ou quem pode resolver os problemas que existem, ou quem não pode. Ela diz o seguinte, a propaganda diz o seguinte: olha, esse cidadão está aí. É como se você tivesse digamos assim, uma propaganda de um sabonete ou de uma pasta dental, e você acaba chegando num supermercado e comprando
digamos assim, um sabonete ou a pasta dental, simplesmente porque você se lembra do nome dela. Você vai procurar aquilo que você acaba, digamos assim, aceitando de tanto ouvir. Eu acho que isso é profundamente ruim para o povo brasileiro. E ou a moçada muda o jeito de analisar, ou a nossa sociedade passa a realmente ser mais crítica na hora de escolher os seus governantes, ou então a situação vai continuar a se deteriorar. E é alguma coisa sobre a qual pessoas como eu, que por mais que tenha experiência, por mais que eu fale, por mais que eu possa dizer isso, dificilmente terão condição de mudar a cabeça da moçada, simplesmente porque eu já passei dos 30. E infelizmente aqui no Brasil, quer dizer, qualquer um que tenha passado dos 30 não é mais confiável. Isso é realmente o maior problema que eu acho que nós temos no Brasil. Nós precisamos aprender a respeitar a experiência dos mais velhos, nós precisamos aprender a discernir entre aqueles que estão realmente dispostos a ajudar as gerações que estão vindo, porque um dia vocês que estão aí me ouvindo, que são, quem sabe, gerações, 2, 3 gerações já depois da minha, vão chegar à idade que eu tenho. E aí vocês vão dizer, puxa, aquele velho louco lá até que tinha razão, certo? Porque aí vocês vão se sentir atingidos. E se vocês não aprenderem a discernir exatamente isso do começo, no meio da sua vida, na sua juventude, na sua vida adulta, dificilmente vocês vão fazer com que as gerações que vão se seguir a vocês possam respeitá-los também. Porque nós teremos estabelecido uma cultura de jogar no lixo todos aqueles que simplesmente não estão acima, ou que estão acima de uma determinada idade. Por quê? Porque não houve essa possibilidade de comunicação entre os mais jovens e os mais de maior idade. Eu entrei na política como digamos assim, por acidente. Existe um ditado, ou uma frase, uma sentença atribuída a Aristóteles, que os líderes, eles devem ser conhecidos e devem ser julgados muito mais em função dos malefícios que eles trazem para a comunidade que eles lideram do que dos benefícios. E exatamente digamos assim, eu já conhecia essa sentença, essa frase, quando eu estive na prefeitura, e foi por ela que eu me pautei. Então eu procurava, de alguma forma, trazer o menor número de malefícios para a sociedade que eu estava dirigindo naquele momento. Às vezes a gente, digamos assim, não é bem entendido no momento em que você está num cargo de direção. A visão que a gente tem do conjunto é absolutamente diferente. Quer dizer, o prefeito é aquele que enxerga a cidade como um todo. Ele tem, por dever de ofício, que enxergar a cidade como um todo. Então, às vezes, você desapropria uma determinada casa, por exemplo, porque por ali vai passar uma avenida que é fundamental para o desenvolvimento da cidade, e aquela pessoa que está desapropriada naquele momento se sente profundamente atingida por esse, digamos assim, processo. Ele pensa, às vezes, que o prefeito é uma pessoa que não gosta dele. Na realidade, não é disso. Então, está aí, por exemplo, estão aí as obras do anel viário, e imaginem, por exemplo, aqueles que estão me ouvindo, se não existisse a Avenida Fundo do Vale, se não existisse o pronto-socorro municipal, se não existisse a Avenida Cassiano Ricardo, se não existisse todo esse projeto do anel viário, como é que São José dos Campos estaria em matéria de tráfego urbano? Só para vocês terem uma ideia, quando eu estava na prefeitura, não tinha mais que 25 mil automóveis em São José dos Campos. Hoje tem mais de 150 mil, quer dizer, multiplicou por 6 o número de automóveis. Então, às vezes o prefeito é obrigado a tomar providências
para 20 anos, para 30 anos, para 50 anos na frente. Então, a obrigação dele é raciocinar em função do coletivo. E, às vezes, raciocinando em função do coletivo, ele comete alguns malefícios, assim, algumas injustiças, que são julgadas injustiças, que são, digamos assim, são aquelas coisas que realmente perturbam. Se alguma vez eu tivesse que pensar se eu vou ou não vou fazer alguma coisa e se isso vai me dar voto no futuro, jamais eu faria. Então, a vantagem, num certo sentido, que eu tive de ter sido nomeado, é que eu não tinha esse tipo de compromisso. Eu fiz aquilo que eu achava que era fundamental, que era necessário para a cidade de São José dos Campos. Eu não estou defendendo de maneira nenhuma a volta aos cargos de prefeito nomeado. Eu acho que a escolha de prefeito por eleição é o caminho certo, é o único caminho que nós temos. Mas o que eu acho que é extremamente lamentável é a pessoa fazer do cargo político um trampolim para novos cargos políticos, ou então as pessoas, os eleitores, né, acabarem tendo critérios de julgamento que não são os melhores critérios de julgamento e reconduzindo até algumas pessoas aos cargos de prefeito, aos cargos de representação política, que já tiveram ou já trouxeram problemas para a próxima comunidade. Só para, digamos assim, para dar a minha opinião muito franca e muito tranquila nesse sentido. Ou o eleitor brasileiro aprende a votar, ou nós vamos continuar nessa degringolada. E não adianta querer transferir para o governo a culpa de não sabermos votar. Nós temos que aprender a votar. Nós temos que fazer os nossos próprios critérios de julgamento. E nós temos que saber separar o joio do trigo. E nós temos que escolher melhor. Porque se nós não escolhermos melhor os políticos, nós vamos ter problemas e vamos deixar muitos problemas para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu fui professor universitário numa condição também especial. Eu não tenho nenhum pendor para a carreira, para, digamos assim, para nenhuma vocação definida para ser professor. Mas a gente ganhava tão pouco naquela época que então era preciso ter um segundo emprego. Então eu fazia eu era assistente, realmente eu não fui um professor no sentido pleno, quer dizer, eu não era um professor de carreira, mas eu era um assistente e dava aulas de química, laboratório, na escola na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Nesse sentido, ou você deixa todas as outras atividades e vai realmente ser um professor, e aí você tem que fazer o mestrado, você tem que se envolver realmente com a carreira de professor, ou então você tem que fazer como eu fiz, quer dizer, quando eu verifiquei que a minha aptidão não era para fazer um mestrado, não era para fazer, digamos assim, para ficar 25 anos dando aula, teria que fazer o que eu fiz, que era deixar a carreira de professor. Aliás, eu fiz isso honestamente. Quando eu cheguei à conclusão que eu não poderia continuar transmitindo ou ocupando um espaço como professor e que eu iria estar enganando os meus alunos se eu assim o fizesse, aí eu deixei a carreira de professor. São José dos Campos é uma cidade que ela tem muito a oferecer e mais ainda, agora, depois de todos esses problemas que São José dos Campos está passando, praticamente já superou, quem gostava de São José dos Campos ficou aqui. Quem tem realmente raízes de São José dos Campos está aqui hoje. Porque houve um determinado momento em que as pessoas vinham para cá como se aqui fosse, digamos assim, um faroeste, quer dizer, uma oportunidade de ter um bom emprego, mas as pessoas não faziam as suas raízes aqui em São José dos Campos. Então, de repente, quando num certo sentido, acabou aquele Eldorado do emprego fácil, do emprego bem remunerado, muitas pessoas se viram forçadas a voltarem para as suas regiões de origem ou procurarem simplesmente outros empregos. As próprias multinacionais que aqui estão,
durante muito tempo, fizeram a rotação da mão de obra, quer dizer, eles pegavam uma empresa, por exemplo, que tenha uma fábrica aqui, outra em Mojimirim, outra em Campinas, outra em Santo André e outra em São José, pegava pessoal e fazia a rotação. Então, num determinado momento, ninguém era de São José dos Campos e ninguém pretendia ficar em São José dos Campos. Isso trouxe consequências muito sérias para São José dos Campos e foi com esse desinchaço, quer dizer, na realidade, São José desinchou, é que nós estamos tendo realmente a possibilidade de dizer o seguinte, que aqueles que estão aqui hoje em São José dos Campos e que ficaram após todos esses problemas pelos quais São José dos Campos está passando e já passou, é porque realmente pretendem fincar as suas raízes aqui em São José. Então, isso forma a base para um novo impulso daqui para o futuro. Eu quero crer, estou falando no raiar de 1993, que dentro de muito pouco tempo, quem sabe 2 ou 3 anos, se não acontecer mais nenhuma desgraça política na nossa vida, né? Porque eu acho que é o fim, né? A gente ficar imaginando que quando o próximo presidente vier, a gente vai ficar com saudade do anterior, né? Eu acho que é a pior coisa do mundo. Quer dizer, nós queremos um presidente que não nos deixe com saudade de nenhum dos anteriores. Nós queremos um prefeito que não nos deixe com nenhuma saudade dos anteriores. É essa a base exatamente do progresso. E é exatamente isso, ou nisso, que eu volto a insistir com aqueles que estão me ouvindo, para pensarem bem antes de escolherem os seus representantes políticos. Porque não adianta dizer que não gosta de política. Nós seremos governados por políticos. É o nosso sistema de condução da sociedade. Na medida em que nós nos omitimos, nós estamos realmente contribuindo para termos lá políticos que não estão à altura da representação que a gente quer outorgar a eles. Na medida que a elite se omite, na medida que a elite que tem o conhecimento, que detém a possibilidade de ser bem informada, nessa medida em que ela não participa, então ela realmente está contribuindo para o desacerto da nossa condução política. E é exatamente pensando nisso que eu estou fazendo esse apelo a todos aqueles que porventura vierem a me ouvir no futuro, dizendo a eles o seguinte: quanto melhor vocês escolherem os seus representantes, tanto melhor será, ou tanto mais possível será de vocês terem uma boa condução política, bons prefeitos, bons deputados, bons vereadores, bons governadores, e por que não, desse conjunto deve sair um grande presidente da República. Então eu espero que aquelas gerações, vamos supor, no ano 2023, né? Quer dizer, ou seja, daqui a 31 anos, que estejam vendo isso, que não estejam se lamentando de que os seus antecessores, os seus antepassados não tivessem feito o máximo do empenho para poder legar a eles uma situação melhor do que eles se encontraram. Eu tenho a consciência tranquila, porque tudo que eu pude fazer para dar aos meus filhos uma condição melhor de um país melhor do que eu encontrei, eu tenho feito. Essa consciência eu tenho tranquilo. Agora, quantos poderão dizer a mesma coisa? Todos aqueles que detêm um cargo político e que não honram aquele cargo político, realmente não poderão dizer isso. E cabe aos eleitores separar realmente e de uma forma definitiva aqueles julgam que podem representá-los condignamente. Porque é o futuro de cada um daqueles que vota que está em jogo. Quando nós escolhemos um determinado político para representar-nos, nós estamos, em última análise, dando a eles uma procuração para dizer qual vai ser o nosso futuro, seja daqui a 1 ano, seja daqui a 10 anos, seja daqui a 30 anos. Então é preciso muito cuidado quando nós estivermos outorgando essa procuração.